Tô É. exausta. Eu já tô exausta, mas tô bem. E é isso. Fechou. Mas E pra você tá bom esse horário, Gia, também? tranquilo, tranquilo. É que eu paro de trabalhar às 18. Só que como na semana passada eu estava tendo muito trabalho e a gente está home office, aí a gente não sabe o limite, né? O horário de saída. Mas hoje eu Ah, consegui. beleza, então. Glória a Deus por isso. Tô Cadê? A bem. próxima é a Lu. Fala aí, Luiz. Oi. Ela vai digitar ou vai falar? Eu acho que é melhor eu falar. Fala aí. Fala com nós. E... Digitar. Então vai. Digite. Alguém vai ter que dublar, então, o que ela tá falando. Luísa, Uma vai voz feminina digitar. para dublar a Luísa. Quem consegue? Dubla, 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 Luiz. Tô falando, kkkk. Tô bem. Pode ir pro próximo. Pode ir o próximo. Tá bom. Mari, fala aí você. Ui. Definir minha semana em uma palavra. Lição, só lição. E o horário tá bom pra você também? Tá bom, E você perfeito. também? Eu também. Graças a Deus. É estranho, né? Ela tá do outro lado aqui. Eu tô perguntando se ela tá bem. A Mari é a Eu tô única que ouvindo não dois pode Igor. mentir, né? Quem é a próxima, Moni? Moni, você quer falar ou digitar? Alô? Alô, Monique. Tá bom. A gente vai falar. A Monique escreveu: digitar, sou tímida. A gente podia ter uma pessoa que imite aquela voz do Google, né? Já viu uma menina que imita a voz do Google? Ia ser legal. Ou aquela do Net Gil. Então eu disse, oh meu Deus. É. Resuma a sua semana em uma palavra aí, mano. KKKK, ela escreveu agora ou foi antes de eu perguntar isso? Eu não sei. Você mandou? Cadê? Insegurança. Bom saber. E você tá bem, Moni? Cadê? Acho que... Ah, mandou. Tá bem. Graças a Deus, então. Então fechou. Acho que todo mundo daqui respondeu, né? Vocês querem também Falta o falar, Léo pessoal? e o Igor. Beleza. O Léo e o Igor eu não vi. Não, O eu Léo. falei. Eu também não vi, Escutou. também não vi. Vai, Igor, como é que foi sua semana aí? Fala aí. Mano, meu início de semana foi um pouco estressante, cara. Na verdade, foi meio cansado, porque o trampo lá tá mal perrengue, velho. Mas tá sendo de boa. Eu tô bem também, graças a Deus. E é isso. A Luísa te entregando. Dormiu a tarde toda. Ah, é sim. E você, Léo? Mano, eu também estou de buenas. Muito, muito bom.
Só o problema da rinite que me pegou e não quer largar mais. Estamos relacionamento sério aqui, que é com a rinite. Mas eu tô bem também, feliz que meu pai chegou de viagem. Ontem à noite ele chegou de viagem, depois de uns dias fora. Tudo em paz, graças a Deus. Fechou. E aí, Rames, fala aí também. Eu tô bem, graças a Deus. Meu início de semana aí eu posso resumir como meio sonolento. Não sei se é por causa do frio, do tempo, mas foi um pouco preguiçoso, mas foi bem produtivo, graças a Deus. E, e tô bem, graças a Deus, tô feliz. Tranquilo, então. Graças a Deus que vamos saber que vocês estão bem. Vamos dar início, Matos? Pode puxar aí. Sim, vamos dar início e tenho certeza aí que, tipo, com cada um aqui, Deus vai falar com vocês aí no que vocês estão sentindo e vamos iniciar essa semana melhor ainda amanhã. É forte. Em nome de Jesus. Você que vai dar start, ou Igor, ou eu? Não, pode puxar aí. Vamos abrir Apocalipse, pessoal. Apocalipse, capítulo 2. E é o versículos a partir do 12, né? A Luísa tá perguntando, cadê o slide? Hoje não tem? Eu ia perguntar isso também, Rames. Você consegue colocar aqui na tela o versículo? Eu poderia colocar, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pô, a gente vai ficar muito feliz. Tem que ver se não vai atrapalhar a gravação. Eu Vocês tô com querem medo de que eu atrapalhar a apresente? gravação. Quer que eu apresente a minha tela? Pode ser. Eu tô com medo de atrapalhar a gravação aqui, igual semana passada. Peraí, só um minutinho. É esse mesmo, né? Vocês estão visualizando? Calma aí, que tá Ei, começando a aparecer. Aí, sim. Sim, tá bom. Show. Hoje A Gianda fez a boa hoje. A Geandra vai eu aproveitar sou e ler pra você. nós isso aí. Claro que não. Aí você já quer demais. É a partir do 12? Isso. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, o que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antibas, minha fé testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens... É para continuar até qual, amor? Até o 17. Tá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependei-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual conhece senão aquele que o recebe. Tá bom? Show. Tá ótimo. Como a gente pode ver aí, essa carta a igreja de Pérgamo, ela segue o mesmo padrão das outras cartas que nós já lemos, que foi Éfeso e Esmirna. Ao anjo da igreja, ele vem, né, dessa vez com a espada na mão, e ele traz o elogio para a igreja do que é certo, do que está ruim,
do que está bom, na verdade, e depois ele traz a correção e a recompensa do que vai acontecer com ela. Mas nesse caso especificamente de Pérgamo, o que era a igreja de Pérgamo? Era um centro de adoração pagão de muitas deidades, né? Por essa razão era chamada da região do adversário, o trono de Satanás, e o resultado era a difusão dos pecados. Ela era chamada, é, um dos primeiros, uma das primeiras interpretações que nós tivemos é que ela era chamada de trono de Satanás por conta dos vários centros de adoração pagão que havia na cidade. Quais eram esses cultos pagãos que havia na cidade? Dentre eles, os principais eram dedicados a Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. A Zeus, que era o pai dos deuses e dos homens, Aí, tipo, eles adoravam suas aventuras eróticas, e tudo que a gente já assistiu em alguns filmes, né, sobre Zeus. A Dionísio e Baco, deus das festas e do vinho e das orgias, que eles adoravam a esse deus especificamente, bebendo vinhos e fazendo orgias e dezenas de festas, e Atena, que estava ligada à agricultura, que era a fonte de subsistência dos gregos. Então, assim, resumindo, Pérgamo era uma cidade culturalmente falando, rica, né? Lá tinha uma das maiores bibliotecas do mundo naquela época. A biblioteca dele, segundo alguns estudos, tinha cerca de 200 mil pergaminhos, 200 mil pergaminhos. Tanto é que a expressão pergaminho, em algumas traduções, vem de Pérgamo, porque Pérgamo era um dos principais fabricantes de pergaminhos. Então, Pérgamos, eles tinham vários altares para vários deuses. Era uma cidade de adoração pagã. Eles tinham como um dos seus deuses principais que comandava a cidade era César. Ele gostava de ser chamado de César, tanto é que tipo a frase que todos os convidados deveriam proclamar era César é o Senhor. E aí, nesse centro cultural, nesse centro histórico, havia uma igreja que ficava próximo desse local onde César era adorado. E aí, tipo, a carta é escrita direcionalmente para essa igreja, para a igreja de Pérgamo, que estava no meio de tudo isso que eu acabei de comentar. A Luísa perguntou aqui: tinha um altar para Zeus, não tinha? É exatamente isso, Luísa. Tinha um altar para Zeus. Tanto é que algumas escavações de uma faculdade, eu vou pesquisar aqui, mas não, na verdade foi de um museu. Eles encontraram vários altares, vários objetos, várias coisas lá em Pérgamos que reverenciavam a Zeus e principalmente a Zeus e a Atena. Então eles também tinham um altar para Zeus. Era uma cidade que tinha tipo altares para vários deuses. Era uma cidade literalmente que cultuava, tinha vários cultos para vários deuses pagãos, assim. Tipo, era uma cidade cheia de, de altares. Deixa eu ver se teve mais coisa para cima aqui. Principalmente do imperador, né, César? Sim, sim. Nessa época específica aqui da igreja de Pérgamo, uma das obrigações de todos os habitantes da cidade eram que eram convidados, né, para a cidade era proclamar César como o Senhor. César é o Senhor. Então você tinha que proclamar que César era o Senhor. Bom, eu pensei que alguém tinha aberto um áudio aí para fazer um comentário. Eu acho que no resumo a introdução é essa. César, na verdade, Pérgamo, eles ficaram ainda mais conhecidos depois que eles se tornaram capital da Ásia. Eles foram capital da Ásia durante alguns anos.
Em algumas histórias, Pérgamo se destaca depois da morte de Alexandre o Grande. Então, assim, no resumo, Pérgamo ele era uma cidade idólatra, uma cidade de todos os pecados que vocês possam imaginar que rolava ali. Todas as crenças e todas as religiões que aconteciam várias coisas em que a Bíblia era totalmente contra e é totalmente contra. Tudo que você poderia imaginar estava acontecendo ali em Pérgamo. Era um negócio maluco que estava acontecendo ali. E é mais ou menos essa introdução. Você quer fazer algum comentário em cima disso aí, Léo, Igor? Mano, eu tô. Por enquanto, tô em paz. E o Léo? Léo comentou aqui. Beleza, segue. Então é isso, pessoal. Aí vamos lá. Dada essa introdução, aí o versículo 2, o capítulo 2 do versículo 13, ele vai dizer assim. Peraí, já fechou, né? Deixa eu abrir aqui. Vocês querem que eu... Peraí que eu vou abrir de novo. Ai. O 13. Vocês estão visualizando? Tá rodando aqui ainda, vamos ver. Aí, rodou. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras e não habitais. E onde habitais? Tipo, ele está explicando: eu conheço as tuas obras e onde vocês habitam, que é esse local que eles habitam, e aí ele ainda fala que é o trono de Satanás, que é exatamente esse local que eu estou explicando para vocês. O trono de Satanás, porque era um centro de adoração a vários deuses pagãos, a Zeus, a Atenas, e esse centro de adoração acontecia de tudo que vocês poderiam imaginar, é? E aí, tipo, ele diz assim: contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aí ele dá o exemplo de Antipas, que foi uma pessoa que foi sacrificada por não negar o nome de Cristo, foi sacrificada por não negar a fé. Em alguns estudos teológicos, diz que Antipas ele foi preso dentro de um touro feito de ouro e colocaram fogo dentro desse touro. E ele foi queimado vivo lá, porque ele não renunciou ao nome de Cristo. Ele não disse que César era o Senhor, ele não adorou a Deus e nem a Atenas e manteve a sua fé firme. E aí o anjo da João está escrevendo aqui nessa carta para a igreja de Pérgamo que tipo que o Senhor se orgulha desses irmãos que não têm retido o seu nome, que não têm negado a sua fé, e ainda assim, mesmo estando nos dias de Antipas, tendo Antipas como sua fiel testemunha. E que testemunha é essa? Aquele cara que foi morto, queimado vivo. Então você pensa, a pessoa foi morto, queimado vivo, e mesmo assim tem muitos cristãos fiéis, sabendo que isso também poderia acontecer com eles, mas que eles permaneceram firmes, permaneceram fiéis ao nome do Senhor. Vocês estão entendendo aí? Quer que fazer alguma pergunta até agora? Ô Ramos, é você ou o Léo que tem aquele exemplo do Sadraque e Mesaque? Isso, eu ia falar isso agora. É o Léo. O Ramos está falando dessa fidelidade, né? Que por causa dessa fidelidade o pessoal era perseguido. E antes dessa reunião começar, eu estava conversando com o Ramos e com o Igor e lembrei do Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A fidelidade deles estava tão em alta, estava tão firme assim com Deus, que mesmo ameaçado de morte, tal, mesmo sendo possivelmente taxado como louco, como quadrado, como a gente é taxado hoje em dia, eles decidiram se manter firmes, sabe? Se manter fiéis diante daquilo que eles acreditam. E isso é lindo, né? Porque às vezes a gente está inserido numa sociedade
que às vezes nós jovens, ou os jovens, às vezes por medo de ser taxado, de louco, de lunático, qualquer apelido, sabe, ser motivo de piadinha, ou para ter um crédito a mais no grupo que ele está incluso, ele acaba cedendo algumas tentações, cedendo algumas coisas, né? Algumas idolatrias, algumas práticas que não convêm com o evangelho. E isso acaba acontecendo só para se sentir mais incluso, entendeu? Exatamente. Esse comentário aí do Léo sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, foi basicamente o que está acontecendo aqui em Pérgamo. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a sentença, e qual que era a sentença? Cara, se vocês não adorarem ao nosso Deus, a Baal não, a nossa estátua, vocês vão ser jogados no lago de fogo, numa fornalha ardente. E aí, nesse caso aqui, o que aconteceu com Antipas? Ele foi queimado, ele foi morto-vivo. E era a sentença que poderia acontecer com todos aqueles que negassem a César como seu senhor. Né? E aí a gente pode pegar essa referência e usar hoje, contemporaneamente falando, para nós mesmos, né? Muitos de nós somos renegados ou esculachados porque a gente escolheu viver Cristo, escolheu seguir os mandamentos da Bíblia, escolheu seguir os costumes da igreja, escolhemos ser diferentes, falar diferente, tratar as pessoas diferentes, e aí a gente pode ser taxado, pode ser perseguido. É. Hoje o Léo estava até comentando com a gente que essa perseguição é mais moral aqui no Brasil, né? É uma perseguição religiosa, moralmente falando, porque você é crente, crente, né? Ou as pessoas dizem que crente não pode fazer isso, ou dizem, nossa, que crente que está fazendo isso, sabe? Então, por todos os lados, você acaba sendo perseguido, moralmente falando, aqui no Brasil. O Igor estava até falando de alguns exemplos fora do país, né, Igor? Sim, eu ia até comentar sobre isso, né? O Léo falou que aqui no Brasil é mais moral, e é muita verdade, porque a gente não sofre as mesmas perseguições do que uns outros missionários ou cristãos que têm espalhado pelo restante do mundo, né? Um exemplo é na Coreia do Norte, que lá é um país muito fechado e o cristianismo lá é zero, sabe? A tolerância lá é zero. Eu estava comentando com os meninos que eu vi uma notícia um tempo atrás que tinha uma foto de uma menina na calçada, tipo, chorando, sabe? Se debatendo porque o pai foi preso por declarar que ele era cristão, sabe? E a pena dele era, tipo, indeterminada. E se for ver, na Índia também, lá a religião de lá é o hinduísmo, né? O hindu. E o cristianismo é muito baixo. Eu vi uma foto no Instagram esses dias de cristãos, tipo, que lá na Índia é dividido por casta, né? Então, a mais baixa casta lá são os pobres, sabe? Eles ficam na rua, cara, não tem onde morar, sabe? É bem pobre mesmo. E eles estavam, tipo, sentados na calçada, num lugar, tipo, cheio de barro, lixo, e eles estavam lá lendo a Bíblia, sabe? 3, 4 pessoas lendo a Bíblia e cultuando o Senhor na simplicidade. E isso também traz pra gente, tipo, que a gente é mais livres do que eles, sabe? A nossa perseguição é mais leve do que as deles e muita gente a gente deixa a desejar, né, da nossa parte. Sim, ó, teve alguns comentários aqui. A Luísa comentou: hoje o pessoal xinga muito o crente. Eu vejo algumas postagens que cortam o coração. A Jandra comentou: teve uma que escreveu que se for para morar no céu com os crentes, ela não quer. Mas a Tiana comentou: mas infelizmente por muitos cristãos fazerem ou disserem coisas surreais. Aí as pessoas acabam generalizando. A Luísa comentou: na China, o governo está tirando o benefício dos cidadãos chineses, que são cristãos. Aí a Tiana comentou: não quer morar no céu com frente. Então vai para 7 palmos debaixo da terra, bem lá, bem lá fundo. A Luísa comentou: nós somos mais livres que eles.
e nós não temos coragem de falar de Jesus. Tipo, é basicamente isso, Luísa. O comentário do Igor aí, que, se eu não me engano, é a Coreia, você não pode nem ler a Bíblia. Então, tem muitos cristãos que têm uma página da Bíblia que é enviado para eles e eles leem de forma escondida, para não serem presos, não serem esculachados, né? E aqui no Brasil, essa perseguição moral, por mais que pareça ser simples, cara, não é. Eu sei que tem muito cristão que não dá exemplo, como a Tiana comentou. Tem muito cristão que faz a gente passar vergonha. Tem gente que se diz crente e planeja a morte do marido. Então, cara, mas a gente não pode generalizar em nenhum sentido. Às vezes você vai no médico e aí você diz que aí o médico não te atendeu bem. Ele foi péssimo, não te atendeu e é uma porcaria. Aí você chega em casa e posta no Facebook: todos os médicos são ruins, porque um médico não te atendeu bem. Você não faz isso, é verdade? Ou então o motorista do ônibus começou a andar de uma forma absurda e começou a bater todo mundo, aí falar: todos os motoristas de ônibus não prestam. Não é uma realidade. Todos os Ubers não prestam. Não, aconteceu uma situação em um momento. É que o objetivo de desmerecer o cristão ou qualquer outra religião é tão forte que qualquer erro que aconteça, as pessoas querem generalizar, porque o objetivo maior não é que aquela pessoa que cometeu aquele erro seja corrigida, mas não, ele quer generalizar porque ele odeia todo o ambiente cristão. E aí torna-se essa perseguição religiosa, né? Então não é que tipo as pessoas elas generalizam sem querer, não, elas querem, na maioria delas, difamar o cristianismo, ou o catolicismo, ou seja lá o que for, porque ela odeia tudo, então ela espera a primeira oportunidade, o primeiro erro para generalizar. E aí vem causando essa discórdia, essa pregação contrária, esse movimento contrário, e que aí eu vou dizer uma coisa para vocês: é lícito que aconteça, cara. Tem que acontecer, porque é a volta de Cristo. É o plano, né? Eu esqueci de dar um detalhe para a gente ficar assim, ciente, não sei, sobre... Eu vi um vídeo sobre um missionário chamado Lucas Martins. Acho que algum de vocês deve conhecer, tem um canal no YouTube. E ele fez um vídeo lá que o título do vídeo era "Pra que evangelizar?", né? O que ele debate é isso, tipo, que existem pessoas que acreditam que é errado evangelizar. Ele trouxe uma porcentagem que é de 44%, se eu não me engano, que as pessoas acham errado que evangelizar. E por incrível que pareça, esses 40% fazem parte de pessoas cristãs, que acham que é errado evangelizar. Aí você para pra pensar, mano, se um país fechado como a Coreia, sabe, como a Índia, e, sabe, para você transformar a porcentagem do hinduísmo ao cristianismo, mano, deve ser muito hardcore, sabe? E aqui no Brasil, cara, sabe, ser livre, imagina o pessoal do Brasil tentando evangelizar lá, sabe? Com a liberdade que a gente tem aqui, imagine o pessoal indo evangelizar lá, sabe? 44%, mano, é uma taxa muito alta, sabe? E isso ainda fazer parte do cristão que não deveria fazer. Então, é uma coisa muito séria, uma parada muito séria. E realmente, a probabilidade dessa porcentagem aumentar é grande, sabe? Porque vai começar a acontecer os eventos da Bíblia, né? Da volta de Cristo, então vai ficar aquela bagunça, Satanás vai atrapalhar um monte de cristão, sabe? A mente, muitos vão se tornar pessoas que não eram, e vai acontecer. Exatamente, Igor. Isso acontece muito porque, infelizmente, temos muitos cristãos preguiçosos, em que preferem encontrar justificativa para não fazer do que simplesmente fazerem. Então, as pessoas gastam mais tempo tentando procurar uma justificativa para não fazer o ID do que fazer o ID, né? Porque as pessoas não querem alcançar a Cristo. Tem um comentário aqui da Beatriz. É verdade, eu estava conversando com a minha mãe esses dias. E essas coisas, calma aí que subiu aqui, e essas coisas, se essas coisas não acontecessem,
a palavra de Deus seria mentirosa. Infelizmente, essas coisas têm que acontecer. É exatamente isso. Tipo, por mais que seja triste, por mais que seja, é, cara, é complicado, é. Em algumas situações, até conversava com o Will, com os meus amigos, falar, meu, não me marca nessas coisas. Não me marca nesses vídeos, porque eu tenho vergonha. Porque se vocês me marcarem, meus amigos vão ver e vai todo mundo achar que todo crente é assim. É. Se a gente, se a gente pudesse filtrar, tipo, eu queria criar um programa meio que hacker, sabe? Excluir todos esses vídeos que me faz passar vergonha. Então, mas essas coisas têm que acontecer. Os falsos profetas, a Tiana comentou. Pode ver, se outras pessoas fizerem coisas erradas contra a sua própria religião, eles agem normal. Agora, se nós cristãos errarmos, somos crucificados até a morte. A Luísa comentou: tem crente que não quer evangelizar por causa do politicamente correto, sabe? Que não podemos falar de Jesus porque é falta de respeito. É, tem muita gente que usa essa justificativa do tipo, eu não posso forçar a minha religião nas pessoas. Se as pessoas quiserem conhecer a minha religião, elas têm que vir até mim. Tem muita gente que usa essa religião por causa da liberdade religiosa. E faz todo sentido. É, tem uma liberdade religiosa, mas ninguém sai pegando a Bíblia e tacando na cabeça das pessoas e falando, se converta, senão você vai para o inferno. Não. Até que se as pessoas fazem isso, elas estão erradas, né? Ninguém sai bater a Bíblia na cabeça da pessoa. A gente prega o evangelho, as pessoas ouvem se elas aceitarem, né? Quem quer comentar aí? Eu falei, olha que existe. Não, eu acho Não, que existe. existe, infelizmente, muita das vezes tem muita gente dando muito mau exemplo, né? E quando vai evangelizar, por exemplo, na Praça da Moça, tem sempre alguém que fica lá gritando. Aí uma vez, tipo assim, é um evangelho tão duro que nem eles mesmos conseguem, sabe, seguir a risca, sabe? É muita exigência. Então, eu acho que a gente tem que ponderar tanta coisa, sabe? Para que, tipo, como que você quer que uma pessoa tá lá, não conhece a Cristo, já vem, tipo, limpo? Não tem como, nem a gente é 100%, quem dirá quem tá se convertendo agora, sabe? Eu acho que tem muitas facetas do evangelho, sabe? De um lado tem quem tá sem coragem, tá desanimado, mas de outro tem uma doutrina totalmente, sabe, descompensada, uma carga tão grande, e Jesus disse que é leve a carga, né? Então, tem muitas coisas para ser analisada, no meu ponto de vista. Sim, é que tem aquela pregação que mostra o Cristo Hitler, né? Se ninguém segui-lo, vai todo mundo morrer, né? Se ninguém seguir a Cristo, você vai ser atropelado por um trator e vai ser comido por 7 bichos, né? E a verdade do evangelho é que Cristo é aquele Senhor que foi morto numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e esperança. É claro que tem os espinhos, é claro que se pecarmos iremos para o inferno, é claro que se errarmos iremos para o inferno, mas a mensagem da salvação é a da cruz. E aí, tipo, as pessoas querem fazer de uma forma que não faz sentido nem para quem é cristão, né? A Tiana comentou: a volta de Cristo, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. É... Pode falar? Pode. Fechou. Mano, você, a Jandra, comentou agora, eu me lembrei de, tipo assim, de tudo que eu já vi, sabe? Falando de mim mesmo. De pessoas, eu acredito que elas têm coragem de, tipo, aceitar a Jesus, sabe? Todo mundo tem, sabe? Tipo, meu, Jesus, sim, eu sei que ele é bom, eu tenho coragem, mas elas não aceitam, cara, por, por pensar nas outras pessoas, sabe? De, tipo, se eu aceitar isso, eu vou ser zombado, sabe? É o mesmo exemplo do que aconteceu com Neemias, sabe? Quando ele foi reconstruir a cidade e Sanballat e Tobias, sabe? Não, isso daí não vai dar certo, cara, sai daí, sabe? O Sambalat talvez tentando influenciar, sabe, Neemias, de forma contrária, e é o que muito acontece hoje, mano. Você vê um cristão no início, mano,
você pergunta, mano, o que seus amigos acham disso? Mano, se os seus amigos não forem cristãos, mano, provavelmente a resposta deles vão ser totalmente contrária, sabe? Que eles não vão gostar, muitos deles vão se separar de você, sabe? Vão achar que você tá ficando doido, que, sabe? É uma porrada de coisa, velho. São vários fatores. Sim, mano, e tem até um comentário que diz que se os seus amigos não aceitaram vir para a igreja com você até hoje, pode ser porque eles não querem ser igual a você. Pancada, hein? Já parou para pensar nisso? Pode ser que ele não seja um fariseu, um cara que odeia o cristão. Pode ser que ele não quer ser igual a você, então ele não aceita vir para a igreja junto com você. Então, às vezes, a gente tem que analisarmos a nós mesmos, né? E entender o quem somos. Por isso que aqui nessa carta, o anjo da igreja, ele está dizendo aos irmãos de Pérgamo, olha, vocês têm sido minha testemunha fiel, vocês têm sido têm retido o meu nome, têm guardado o meu nome, né? E antes de eu comentar uma próxima fase aqui, eu comentei lá no começo lá que Pérgamo era uma cidade culturalmente rica, né? Mas que essa cultura era uma cultura de religiosa aos cultos pagãos. Sendo assim, qual que é a maior fonte de renda de Pérgamo? É os cultos pagãos. A venda de deuses, a venda de altares, toda a movimentação de dinheiro gira em torno dessa cultura. Então, os Pérgamos, a igreja de Pérgamo era perseguida duramente também nessa questão. Porque se eles não aderiram aos festivais religiosos da cidade, os crentes também eram praticamente excluídos da vida social e da econômica da cidade, pois a economia estava ligada diretamente à religião. Ou seja, você é perseguido pelo que você crê, é perseguido por você não crer nos deuses dele, e além disso, a sua vida econômica começa a cair nas ruínas, porque você não tem como negociar, as pessoas não querem se aproximar de você, se te excluem da economia da cidade e te excluem da vida social da cidade. Se você tem vida social naquela época, então, se você não tem vida social com as pessoas, cara, não tinha WhatsApp, Facebook, internet, notebook. Se você quisesse ter uma vida economicamente boa, você tinha que ter uma vida social com as pessoas na rua. Mas as pessoas te excluíam por ser cristão. Ou seja, você está economicamente praticamente falido, né? Então, que torna essa perseguição maior ainda, né? Tem muita gente que não contrata pessoas porque ela é cristã, ou vice-versa, né? Porque ela é católica, ou porque ela é espírita, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo. Porque preferem que não seja contratado. E em Pérgamo estava acontecendo isso também. Então, os cristãos, eles estavam resistindo a esses cultos pagãos, estavam resistindo a essas coisas que estavam acontecendo, e além disso, eles estavam tentando sobreviver, comer, se alimentar, trabalhar, ter um custo de vida bacana. E aí a gente pode referenciar também com o que pode acontecer hoje. De repente você vai ter uma grande oportunidade de trabalhar numa empresa, cara, se aquilo for atingir a sua fé ou for contra os seus princípios cristãos, você vai ter que negar, cara. E aí, você negaria? Ah, mas é para ganhar 5 vezes mais do que eu ganho, mas só que vai corromper os seus princípios cristãos. Você aceitaria? Mano, você falando isso, eu me lembro do, do, do líder, né, do Lucas, que se não me engano era do Jardim Beatriz. Sabe o Lucas, que é o irmão da Rafinha Sim, lá? sim. Sim, Então, São Bernardo, né? isso. Ele contou uma vez um testemunho dele que ele trabalhava em uma empresa se não me engano, que fabricava vinho. E ele tinha um cargo lá, ele gerenciava tudo isso. E uma vez, tipo, ele sentiu no coração dele que ele deveria sair de lá, sabe? Porque, querendo ou não, tudo bem que, tipo, tem pessoas que só degustam vinho, usam no jantar, porém tem aqueles que usa para se embebedar. E ele se sentia incomodado com isso, sabe? Porque ele sabia que aquilo tinha um peso, que aquela bebida poderia estar fazendo alguma família triste, sabe? Deixando algum pai preocupado, sabe? Ele
renunciou ao cargo que ele tinha, sabe, dentro da empresa, ele pediu demissão e procurou outro, e querendo ou não, Deus abençoou, mano, sabe? É estranho você ouvir isso, sabe? Porque, mano, você consegue um cargo grande dentro de uma empresa e você pedir pra sair, sabe? Você pensar num próximo, é diferente, né? Isso se torna diferente de um cristão. Sim, verdade, mano. E aí, pessoal, tem mais algum comentário? Tem alguma pergunta? Todo mundo quietinho hoje, o que tá acontecendo? O pessoal tá só no chat aqui, né, mano? Tô escrevendo até umas horas. Sabe o que eu tava, sabe o que eu tava vendo agora aqui, nessa igreja de Pérgamo? A gente chegou a comentar que eles tinham a maior biblioteca, não sei quantos mil pergaminhos. Quantos pergaminhos eles tinham, Rames? Eram 200 mil, mais de 200 mil. 200 mil pergaminhos, gente. Imagina isso. E eu vejo algo que acontecia em Pérgamo que acontece até os dias de hoje. Que as pessoas preferem as festas, preferem os prazeres da carne do que ter conhecimento. Eu tenho certeza, gente, que os cultos pagãos que tinham lá na época, tinha mais gente no culto pagão do que dentro da biblioteca lendo e aprendendo. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem muito mais gente nos baile funk do que estudando e tendo conhecimento, nós cristãos lendo a Bíblia. Eu vejo isso claramente que se repete até hoje. É, e é uma. E, e, e é um pouco pior ainda, né, Léo? Porque o próximo capítulo vai repreender os cristãos que participavam. Então. Nossa. Tipo, o número de crentes já era pouco e os poucos que tinham estavam se deixando se corromper. Olha que coisa. A Gendra tirou o nosso versículo. Descarregou o notebook, né? Ó, o capítulo 14 diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Olha que pesado, cara. Imagine Deus falando isso pra você, velho. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha que pesado isso daí. Você quer comentar essa parte aí, Igor? Não, pode dar continuidade. Voltou aqui o versículo. Ele está falando aqui de Balaão, que na história de Balaão, Deus dava uma ordem para ele e ele fazia outra contrária, né? Então, eles acabavam fazendo, de uma certa forma, corrompendo os ensinamentos de Deus para os filhos de Israel. E aí, Isso. tipo, ele está dizendo aqui, ó, eu tenho contra ti algumas coisas que vocês têm distorcido a doutrina que eu tenho aplicado para vocês. Aí o 15 ele diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aí ele diz no 16: arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Cara, depois de ter elogiado a igreja de Pérgamo pela sua fidelidade, né, mesmo estando no cenário de perseguição, aí Jesus ele vem aqui trazendo para essa mesma igreja a lembrança do descuidado que ela estava tendo com a doutrina e com a disciplina. Né? Tipo, Balaão foi quem arquitetou um plano para conduzir Israel à imoralidade.
Então parece que, tipo, de forma semelhante, na igreja de Pérgamo havia algumas pessoas que estavam participando das festas imorais da cidade, como se isso não fosse um problema para a vida prática cristã daquela comunidade. Então essas pessoas, elas, por mais que elas pensassem, ou elas pensassem que podiam frequentar os festivais pagãos com seus cultos aos ídolos, desde que tivessem dentro de si a certeza de que um ídolo não significa nada. No final, essas pessoas pregavam a doutrina dos nicolaítas, que basicamente eram pessoas comprometidas com o mundo. Ou seja, tipo, eram pessoas comprometidas com o que o mundo diz, comprometidas com, com a doutrina satânica. Alguns cristãos da igreja de Pérgamo estavam participando de adoração aos deuses pagãos, estavam participando de adoração a Deus, mas segundo eles, eu não estou fazendo nada demais, está tudo tranquilo, tá tudo de boa. E na verdade Deus está dizendo aqui, cara, arrependa-te, pois quando não breve virei a ti, daqui a pouco eu chego a ti e batalharei com você com a espada da minha boca. Tipo, tem muito cristão, tem muito jovem que fala, eu vou fazer isso porque não pega nada. Eu vou fazer isso porque tá de boa. Tipo, ele tenta encontrar justificativa para o que ele quer fazer, sabe? Que a gente falou na semana passada, pegar versículos isolados para responder os seus próprios erros, em vez de confessar. A Luísa comentou, vou pecar, mas Deus perdoa. De novo, né? Voltando a esse ponto aí, né, Igor? Que acho que foi o Igor ou o Léo que comentou na. Eles usam versículo tanto para se defender quanto para atacar outras pessoas também. Pasmem, tem gente usando a Bíblia para atacar coisa no outro irmão. Então, e aí, tipo, o anjo da igreja está dizendo para se arrepender, para a igreja de Pérgamo disciplinar essas pessoas, né, esses membros que estavam corrompidos, ou o próprio Deus iria pelejar contra essas pessoas. Né? Então, é uma passagem muito contemporânea, cara. Tipo, é Deus cobrando a gente, sabe? Tipo, nós é isso, cara, vamos um cobrar o outro. Porque se nós não fizermos isso, o próprio Deus vai ter que fazer. É pesado, né? Porque ali no versículo, quando fala que, em outras palavras, que Deus irá cobrar, né? É você imaginar a espada de dois gumes, cara. Porque, sabe, dentro vai ter a divisão da alma e do espírito, sabe? Aquela que divide, cara, é de separar. Não, acredito eu, pelo que eu sei, não tem algo exato, sabe? Do que, do que isso quer dizer, sabe? Dividir a sua alma do espírito. Eu acredito que seja a tua alma e o Espírito Santo, sabe? Ele diz que a nossa alma anseia pelo Espírito Santo e Deus sabe como fosse afastar o Espírito Santo de você, algo que ele deu, entende? No lugar, não é nem Deus que tirar isso, é você mesmo, sabe? Você se afastar do Espírito Santo. Exatamente. Mano, aí vamos se colocar no lugar de Pérgamo. Eles adoravam a Zeus, cara. Eles adoravam a Antenas. Adoravam, tipo, imagine um crente participando de uma orgia lá no meio da cidade. Tipo, não faz nem sentido, cara. Imagine um crente lá participando das bebedeiras ao deus Dionésios, né? Cara, Não é nem de se pensar, né, mano? não é nem, tipo, não é nem pra estar lá, cara. Você vai evangelizar? Não tem como, velho. Você Mano, uma escutar vez. algo assim, você, meu, como assim? O crente tava lá? Você é louco? Não, nunca, tá ligado? Cara, uma vez a gente foi evangelizar, lá no 7 de setembro, a gente foi evangelizar no baile do Pantanal, né? De madrugada. E aí, tipo, beleza, algumas pessoas ouviram e tal, mas a maioria, cara, a maioria que a gente ia conversar, a pessoa tava em outra galáxia, velho. A pessoa tava em outro mundo, cara. Tipo,
Você conversava com ela, a pessoa tava com, tipo, a mente dela, o olho tava virado, tava totalmente bêbado, cheio de drogas. Aí eu virei pra galera e falei, mano, como é que a gente vai evangelizar? Tipo, A pessoa não vai nem escutar. é embaçado, cara. Tipo, eu não tô não tô falando o que é certo, o que é errado, se tem que fazer ou não tem que fazer. Eu tô dizendo que nós temos que começar a criar filtros dentro de nós. Ah, eu vou tá indo para aquele local, mas aquilo vai interferir na sua vida cristã? Aquilo vai interferir na sua prática cristã? Cara, você tem que começar a filtrar as coisas, velho. Você tem que começar a filtrar o que você faz, a filtrar o que você fala, a filtrar onde você vai, filtrar onde você vai pisar, as suas atitudes. Cara, você tem que começar a pregar com o seu caráter, a pregar com as suas ações, a evangelizar através do que você faz. A Bia comentou aqui, é exatamente isso. Tem coisas que não estão escritas explicitamente, mas só falta Jesus descer e escrever na testa do irmão. E ele não entendeu o que é que tá fazendo de errado. A Luísa comentou, só Deus para ter misericórdia. A Bia comentou, até mesmo nós. Eu mesmo tenho coisas que Deus tem que vir e escrever na minha testa. Eu sou vacilona. Cara, é bem isso, né? Tipo, é, às vezes é que tem coisas que a gente prega porque nós temos que pregar, mas às vezes nem precisava pregar, né? Tipo, tem coisa que é tão natural você não fazer que às vezes era só você ter um filtro aí de crente em você, né? E é engraçado que o pior que até quem não é cristão já sabe o que deve e o que não deve fazer, né? Que tem muito pessoa que não é crente fala, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Até ele já sabe. Cara, é Foi o complicado. que o Então Léo aí falou, né? Que os filhos das trevas é mais prudente que que o da luz. Se sim, encaixa sim. nisso. Então o que a gente está pregando aqui não é uma caixinha, tá? Que nós devemos ser aqueles crentes trancados numa caixa que não tem contato com ninguém, né? Que não tem contato com as pessoas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o pastoreio que teve do Ronildo no sábado, mas, cara, ele até comentou o testemunho dele, né? De que quando ele se converteu, ele vivia dentro de uma caixa, né? Então, se agora ele é crente, ele não podia mais participar das festas da família dele, não podia mais se relacionar com quem não era crente, e que por muito tempo ele pregou isso e viveu aquilo e prejudicou a sua família, prejudicou a sua vida pessoal, particular, até que um dia Deus abriu a mente dele, né? Uma coisa é você estar em um local e outra coisa é você se misturar com aquele local, né? Nós somos cristãos independente do lugar que nós pisamos. A diferença é que nós não adoramos a outros deuses. Cara, nós não adoramos a outros deuses. Nós não adoramos a deuses pagãos. Nós não fazemos algumas coisas. Nós não falamos algumas palavras. Então, você tem que ter filtro aí, cara. Você precisa. Se tiver faltando para você, dobra os seus joelhos e fala: Deus, coloca um filtro em mim aqui para eu saber o que vai fazer. Posso fazer um comentário? Comente. Eu estava lendo ontem um devocional. Eu acho que dá para fazer um adendo aqui. Para ajudar, eu vou ler só uma parte, tá? Para ajudar, precisamos nos ajeitar. Precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros não somente com os outros, mas com a gente mesmo. Dói muito ver a viga, mas só assim saberemos lidar com o cisco. O cisco é no próximo. A compaixão pode até fazer doer em nós, mas a viga que fere o nosso orgulho, se enxergar, é colocar em cena tudo aquilo que lutamos muito para esconder. Você tem olhado o seu reflexo ultimamente? Tem se perguntado o que você precisa melhorar antes de falar dos outros? Você sabe qual é a sua vida? Eu acho que cabe. Aí fecha o parênteses e você pode prosseguir. Top isso, top. Tipo, Pesado. tem um espelho de crente aí, né? É aquela a selfie, né?
que a gente comentou aqui esses dias, né? A selfie espiritual, né? O que é a selfie? Você bater uma foto de si mesmo, né? Virada a câmera. Então, é, é um espelho. Você olhar e falar, cara, o que tá de errado em mim, se enxergar e se consertar, né? Tipo, lembra da carta de Éfeso, né? Que o anjo da igreja diz a Éfeso: lembra-se do erro que você fez. Então, de novo, a gente volta a esse ponto. Cara, não tem essa, eu não sabia. O anjo tá dizendo para você, cara, se vira, se lembra do que você fez. Pega o espelho que a Geandra comentou aí, se olha e começa a criar filtros. A Luísa comentou aqui, nosso espelho é Jesus. Quanto mais perto dele vamos, a nossa natureza pecaminosa, quanto mais perto dele, vemos a nossa natureza pecaminosa, porque a luz dele nos mostra a sujeira. É isso aí, mais perto da cruz, né? Vai comentar Isso isso? que a, isso que a Pode falar, Giandra Léo. falou, mano. Obrigado. Isso que a Giandra falou sobre o espelho, mano. Nossa, isso é sensacional, porque eu até lembrei agora, eu tava dando risada agora, de uma exortação barra meme que eu postei no grupo esses dias aí, e sobre Davi e tal. E às vezes a gente se cai nessa, né? Que a gente quer sempre a graça de Deus, né? O Deus amoroso para nós, a graça de Deus para nós, o perdão para nós, e a justiça, a correção, a exortação, a lei para os outros, entendeu? Nunca o julgamento pra gente. E realmente falta esse espelho que a Janda falou. Da gente analisar primeiro a nossa vida, primeiro as nossas atitudes, primeiro as nossas práticas, e depois sim ter moral para falar, exortar alguém, entendeu? Ô, Léo, em cima aí disso que você tá falando, tem muito cristão que acaba fazendo perseguição religiosa contra os próprios cristãos, né? É. Tipo, a gente já tá Isso daí falando é de, pra cara, caramba. a gente já tem que lutar. É igual Pérgamo, a gente já tem que lutar contra as potestades do mal. E ainda tem gente dentro da igreja que, tipo, faz parte, tá ligado? Então, a mensagem, tanto é que a mensagem pra igreja de Pérgamo não era pra ir lá pregar pros adoradores dos Zeus, de Atenas. Era pra, tipo, cara, evangeliza aí dentro da igreja porque o negócio tá feio. Estão se corrompendo dentro da igreja. E Tem que não alguma deixa de dúvida ser aí, uma pessoal? realidade hoje, né? Exatamente. Tem mais algum comentário, alguma dúvida? A gente está sendo claro, estamos sendo claros como o sangue do cordeiro. Aí, então tá na hora do fechamento. O Igor ia falar? Eu acho que interrompi ele. Eu acho que ele Mano, falou, mas mano. eu esqueci. Eu esqueci pra comentar, velho. Mas é Beleza. porque o Rames Culpa já do tinha Léo. comentado, você, o Rames, completou. Era a Culpa do mesma coisa Rames. que eu ia dizer. Falo pra caramba, cara. Foi mal. Não de boa. O Júnior está falando que está muito claro e bom. Gente, a gente também agradece muito essa hiperatividade. Olha que palavra bonita. Essa hiperatividade de vocês no chat. Isso torna o estudo muito mais dinâmico, muito mais agradável, né? E mesmo que você não esteja comentando, só o fato de você estar presente nesse estudo já faz uma grande diferença para nós, tá bom? Tô emocionado aqui. É bom E, saber que e- tem pessoas dispostas a aprender e a ensinar. E tá todo mundo na comunhão, cara. Parecendo dúvidas é algo diferente hoje em dia.
E isso é até novo para nós, né, Igor, Léo? Porque, pelo menos para mim, assim, cara, fazer isso daqui por videochamada ou fazer live na igreja é totalmente novo, né? É complicado. Tipo, uma coisa é você tá olhando pro olho das pessoas, você consegue saber se as pessoas estão entendendo ou não, né? Olhando para elas. É verdade, mano. Pelo menos a expressão, sabe? Você tem uma segurança a mais. É, exatamente. Tipo, tem gente que tem muita intimidade, né, de falar em público, mas eu percebi o quão importante é estar junto, cara. É verdade. Demais. O pessoal que ainda diz, tipo, pelo menos a maioria, né? Eu sou um deles, desativa a câmera, aí, tipo, não dá nem pra ver o que a pessoa tá fazendo, né? Se ela, tipo, se ela tá fazendo cara de dúvida, cara de raiva, cara de coisa, o que esse cara tá falando? É, isso é bem difícil pra nós, esse cara. Eu tô comendo, por isso que a câmera tava desativada. Não, não é uma crítica, é porque, assim, é difícil pra gente, tipo, fazer isso. Não, Isso é eu novo pra nós entendo, também, eu entendo. por isso que essa interação que o Léo falou é bem legal, porque a gente consegue saber o que está acontecendo, se está todo mundo entendendo. Inclusive, a gente estava comentando no começo de, tipo, de repente fazer um chat, uma enquete se o pessoal está tendo dificuldade para entrar, o que está acontecendo, sabe? Top. De repente, se for questão de internet, a gente dá um jeito para todo mundo participar. Bom, então, dado tudo isso daqui que a gente comentou, o último versículo é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É, eu vi só um comentário, a parte eu vi um meme, né, com esses versículos falando darei eu comer o maná do céu, que até Deus entende a fome dos crentes. Beleza. É fogo. É, esse maná escondido aí pode ser uma referência pro maná que estava lá na arca, né? Que simbolicamente estaria escondido, que é o próprio Cristo. E também tem referência lá de Apocalipse, né? Que ele vai servir um banquete para os escolhidos e dar-lhe uma pedra branca com um novo nome escrito, que seria aí o nosso novo nome celestial. Então, mais uma vez, se vocês passarem por tudo isso que vocês estão passando, por essa situação que vocês estão passando, a perseguição religiosa, a pandemia, e sei lá, em todos esses momentos, vocês não negarem o nome de Cristo, cara, tem uma recompensa. E é melhor do que uma Mercedes, do que uma mansão na praia, do que uma casa no interior, é melhor do que uma viagem para Disney, é melhor do que uma viagem para o Novo México, é melhor do que tudo, cara. É um maná do céu que está escondido, guardado para você, um novo nome, uma nova cidade, e tudo isso vai ser É, estreado por você se permanecer até o fim. aquilo que tem passou no coração do homem, nenhum olho viu, diferente. Vai te esperar com ansiosidade com a volta de Cristo. A gente vai poder, a Luísa comentou, a gente vai poder comer depois de sermos glorificados com Cristo. É bem isso, né? Então é isso aí, pessoal. Mais uma prova do que a gente não estamos aqui como super-humanos ou super-cristões. Nós precisamos nos cuidar, usar máscara, lavar bem as mãos, usar álcool em gel. Nós estamos sujeitos a todas as pragas e tudo que acontece no mundo. A nossa recompensa não está aqui na terra, a nossa recompensa está no céu. Então, é isso aí, pessoal. Vamos nos cuidar, vamos vigiar
e permanecer, Mano, e outro né? detalhe também, pra complementar, que a gente sabe que Apocalipse são os eventos que irão acontecer, né? E tem como de exemplo essas 7 cartas que aconteceu lá no passado. E o que serve para nós é aquilo que está escrito nessas cartas vai vir a acontecer de novo, né? Eu quero dizer para vocês é para a gente se preparar, porque isso daqui, Apocalipse é como um aviso, né? A Bíblia por completo, né? Mas Sim. Apocalipse, como a gente está estudando, é como se fosse um aviso, ó, isso irá acontecer, sabe? As perseguições a gente já está sofrendo, então tem mais coisas que está por vir, então a palavra para você é se prepara, cara, para chegar lá na frente e você saber o tempo exato do que está acontecendo e do que está por vir. Topzera. Bom, eu vou me despedir, aí vai passando um por um aí, e eu, Léo, da Bênção Apostólica, pode ser? Fechou, por mim tudo bem. Bom, pessoal, muito top estar com vocês, muito bom essa experiência. Eu tenho aprendido demais, cara, com todos os comentários, com vocês, a conversa que eu tô tendo com o Léo, com o Igor antes, tem aprendido muito. Tipo, uma coisa é você estudar sozinho, outra coisa é você estudar com um monte de gente, né, cara? Isso é topzera. Tenta nos próximos aí vocês estudarem também, compartilharem o que vocês encontrarem, compartilhar o que vocês aprenderam, pra gente aprender junto, né? Todo mundo aprender junto, muito top estar com vocês. Tá lá embaixo. Pelo jeito a gravação funcionou. Se tiver funcionado, eu vou postar aí depois pro pessoal. Top, pessoal. Vou passar aí agora pra. Deixa eu ver. Pra Tiana. Ó, Bia, tem um comentário aí. Peraí, deixa eu ver lá o que é. Cadê? Minha Bíblia faz a ligação com Isaías 62, versículo 2, que diz: As nações verão a sua justiça, e todos os reis, e todos os reis sua glória. Você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Glória a Deus. Top, Bia, valeu. E aí, quem se despede agora? Quem se despede a Tiana? Top, Bia, top. Isso mesmo.